Olá, nós estamos de volta com mais um RSN Entrevista e o meu convidado de hoje é o secretário de Educação e também vereador Pablo Almeida. Seja bem-vindo, professora. Muito obrigado, Cristina. Uma alegria mais uma vez poder estar aqui nesse espaço, podendo falar um pouquinho sobre o nosso trabalho que a gente tem feito aí por essa rede toda. Então, eu comentei com ele há um pouquinho antes da gente começar nosso bate-papo. Falei, cara, você trabalha demais. Porque é a secretaria de onde vem a maior demanda de pauta aqui pra gente. E eu queria que você, acho que vamos fazer um passeio por tudo o que você está sendo feito. Primeiro, vamos contar um pouquinho do prêmio, né? Que todas essas suas ações na frente da Secretaria de Educação, principalmente a questão de tecnologia e inovação, valeu um convite para ir participar de acho que um congresso, um seminário em Goiânia. Vamos falar um pouquinho sobre isso. É isso mesmo, Cris. Então, fazem 3 semanas que eu estive em Goiânia, num evento da ANCIT, que é a Associação Nacional de Cidades Inteligentes, Tecnológicas e Inovadoras. E de onde partiu esse convite? Qual era, né, o propósito? Guarapuava foi eleita como a cidade, né, na área da educação com maior ênfase na tecnologia e na inovação. Então nós conseguimos, como você bem colocou, trabalhando muito, investindo bastante, conseguimos esse título aí que nos rendeu essa oportunidade de apresentar para o Brasil todo Guarapuava como um case na área de educação. E eu fiquei bem feliz, né, porque era o único estado do Paraná que pôde apresentar na área de educação nessa oportunidade o case de educação inovadora e tecnológica. Estive lá com muitos municípios do Brasil todo, como eu falei, dividi inclusive um espaço, além da apresentação também que eu fiz, tive a oportunidade durante 15 minutos de apresentar para o Brasil todo. Eu tive um momento de uma mesa redonda onde participou Guarapuava, Recife e Niterói, né? 2 municípios maiores que os nossos, e apresentamos novamente o nosso trabalho na área da educação, Niterói também e Recife também. E foram abertas 10 perguntas para plenário. E Guarapuava, dessas todas, foi o município que mais foi procurado. Nós tivemos 7 entrevistas. Olha só. Recife teve 2 e Niterói teve 1. Então, foi um motivo de muito orgulho, né? Dividir tudo aquilo que a gente está fazendo aqui com o Brasil todo. Pois quando você fala em tecnologia e inovação, você envolve o quê? Porque a gente às vezes ouve críticas, inclusive na Câmara de Vereadores, que o computador não funciona. Sim. O que você pode falar sobre isso? Assim, Cris, eu esses dias inclusive recebi, né, uma vereadora que me questionou em relação a isso. E eu não vou dizer que ela não tenha razão, né? Porque eu acho assim como nós, seres humanos, falhamos, a máquina, ela também falha. Ela vai falhar e não tem como dizer que não. Para isso, nós temos um departamento, inclusive, cuidando disso. Bom, mas então, o que aconteceu? A primeira coisa que nós fizemos, nós assumimos a educação em Guarapuava em janeiro de 2021, em meio à pandemia. Dúvidas por parte da gestão, dúvidas por parte dos servidores, qual é o caminho que a educação ia tomar a partir de então. Vinha de uma educação clássica, de uma educação já tradicional, culturalmente se fazia há mais de 20, 30, 40 anos, né, da mesma forma, e de repente se apresentou um tal de ensino remoto, né, onde nem mesmo os alunos, foi um caos, ninguém sabia, tinha dificuldade de acessar a internet de baixa qualidade, equipamentos ruins, e o próprio ser humano com aquela dificuldade de interagir com a tecnologia. Então nós tínhamos ali essa dúvida, essa incerteza, e a partir de então nós sentamos com o prefeito Celso Góes e apresentamos uma proposta. E o Celso prontamente, né, encampou, falou, vamos seguir com isso. Qual era a proposta? De renovar todo o nosso parque tecnológico da educação, ou seja, nós compramos computadores novos para todas as escolas, nas salas dos professores, na sala de informática, na direção, na secretaria, tudo, computador de última geração, coisa boa mesmo.
compramos tablets, né, para todas as nossas escolas também. Começamos a investir em ensino através de gamificação, ou seja, a criança aprende matemática, aprende português jogando. É bem lúdico, Bem né? lúdico, uma forma da criança. Hoje em dia as crianças praticamente nascem com uma tela, né? É uma brincadeira que eu sempre faço, né? As crianças sabem às vezes muito mais do que um adulto, né? Na maioria das vezes, eu diria. Eles nos ensinam. E aí a gente começou a pensar assim, poxa, se a criança ela é atraída por essa tecnologia, vamos trazer isso para a escola e usar isso de forma pedagógica, ou seja, isso é um recurso para a gente poder ensinar. E começamos a inserir isso e claro que houve uma grande resistência por parte de todos, né? Aqui eu vou dizer todos mesmo, né? Por quê? Não estavam acostumados. Novidade, né? Novidade, é natural. Aliás, as únicas pessoas nesse cenário todo, os personagens que não tiveram resistência foram os Para as alunos. crianças, né? Os alunos. Eles adoraram. E aí nos deparamos com outras situações, como por exemplo, não havia um controle da gestão e do trabalho, não havia um controle, um sistema que fizesse isso, né? Então nós investimos na implantação de um sistema e fomos colocando isso, né? Isso fazem 2 anos e meio, tudo isso aconteceu ao longo desses 2 anos e meio. Claro que muitas outras coisas vieram depois, como óculos de realidade virtual, impressoras 3D, agora mais recentemente, né, com a entrega desses Sim. equipamentos, fomos implementando outras tecnologias e inovações como o Guara Gamer, que é uma competição de gamificação e matemática, que nos rendeu uma premiação na Microsoft Brasil em São Paulo como o município que mais teve acessos na gamificação e matemática. Nós tivemos também que ensinar inglês para as nossas crianças, porque não havia no currículo inglês e nós precisávamos, porque as crianças vão entrar nessa área da tecnologia, ela precisa aprender o inglês. Percebemos, né, que Guarapuava não é um celeiro formador, por exemplo, de programadores, e existe muita oportunidade no mercado de trabalho para programadores. Então nós colocamos a programação, a linguagem computacional dentro das nossas escolas. As crianças, né, as nossas crianças estão desenvolvendo isso dentro da sala de aula, desde a educação infantil, Cris. Então Olha, as que crianças... bacana. Porque é uma coisa que é irreversível, né? Não tem volta. Não tem volta. Cada vez mais a tecnologia está presente na nossa vida e se você não preparar, fica para trás, né? Em todas as áreas da nossa vida, se nós formos olhar rapidamente, a gente percebe isso. Há 5 anos atrás, ou 10 anos atrás, e isso é um período curto de tempo, nós estaríamos aqui gravando com uma câmera gigantesca, né? Agora a gente está com um aparelho de celular desse tamanho aqui, né? As pessoas que estão nos vendo lá não podem ver, mas é muito pequeno. Então, isso é inovação, isso é tecnologia e não tem volta. É isso que você falou. E nós precisamos dar condição para que as nossas crianças, à medida em que elas vão avançando, né, elas possam também estarem, no mínimo, atualizadas com tudo isso que está acontecendo. E é isso que a gente tem feito. Diante disso, começou todo esse trabalho, começou a chamar a atenção de outros municípios. E aí a gente percebeu que a gente estava num caminho interessante quando, por exemplo, Ponta Grossa ligou e falou, olha, a gente quer ver o que vocês estão fazendo aí. Porque chegou para nós que vocês têm isso, estão fazendo aquilo, aquele outro. Daí a gente recebeu Ponta Grossa. Passou uma semana, Londrina. Passou outra semana, Maringá. Passou outra semana, então a gente começou a vir vários municípios pequenos, médios e os grandes, maiores que os nossos, vieram para cá ver o que a gente estava fazendo. E quando eles sentavam aqui, falavam assim, me lembro muito bem o relato da secretária de Ponta Grossa, ela disse assim, olha, vocês estão anos-luz na nossa frente, né, no quesito de inovação, de tecnologia. Eu fiquei muito feliz, né? A gente sabe do quanto é trabalhoso para a gente poder fazer com que as coisas aconteçam, porque claro que existem as resistências, existem as oposições ao trabalho, infelizmente tem muitas pessoas ainda que torcem para que as coisas não deem certo, né? E eu estou muito feliz, Cris, poder estar em Goiânia apresentando para o Brasil todo Guarapuava,
a partir desse momento que eu estava lá, eu me senti muito honrado e orgulhoso, porque as pessoas chegavam e inclusive perguntavam onde fica Guarapuava. E aí eu preparei um slide com um mapa dizendo, ó, fica aqui, né? E aí as pessoas falavam, nossa, que legal, parabéns, né? Então, veio o governo do estado, né? O secretário Marcelo Rangel, de Ciência e Tecnologia, esteve aqui. Ele veio ver o nosso sistema, veio ver como a gente estava fazendo. Então, assim, eu estou muito feliz, né? Estou muito orgulhoso nessa condição. É claro que a gente tem um grande desafio esse ano, que talvez seja o nosso maior desafio da gestão, que é nós melhorarmos a nossa nota no IDEB. Né? Então, nós tivemos um retrocesso muito grande do ponto de vista pedagógico por conta da pandemia, desde a educação infantil até o ensino superior, mas o nosso desafio agora é fazer com que todo esse trabalho ele possa surtir efeito na nossa nota lá no IDEB. Pois você falou há pouco em educação infantil. Até alguns anos aí a gente tinha um déficit muito grande, inclusive o Ministério Público entrou pelo meio, e hoje o que a gente vê é ampliando, reformando as creches, né? Mudou o nome, mas para a gente aí na mentalidade popular são as creches. Elas estão acontecendo, né? Qual que é o nosso déficit hoje, a partir dessas novas ampliações? Então, Cris, nós fizemos um levantamento agora, no mês passado, e nós tínhamos aproximadamente de 600 a 700 vagas ainda sendo necessário abrir para atender toda essa demanda, né? Nós já tivemos 1.200 vagas reprimidas. E eu acredito que a gente evoluiu bastante com estratégia, com oportunidade, né? Aumentando um pouquinho o espaço em um CEMEI, em outro, inaugurando CEMEI novos. Agora acabamos de inaugurar um novo CEMEI. Temos agora, essa semana nós vamos assinar a ordem de serviço para ampliação do CEMEI de Entre Rios, que vai oportunizar mais 120 vagas. Além de tudo aquilo que você colocou, esse problema não é um problema de agora, é um problema que se arrasta há muito tempo, dessa demanda que é necessária. É uma demanda contínua, né? Porque cada dia tem mais crianças em idade escolar. A gente tem algumas particularidades que eu acho que vale a pena as pessoas entenderem, porque às vezes as pessoas também me cobram, assim, me veem na rua e me falam assim, olha, não adianta nada ter CMEI meio período, porque pai não trabalha meio período, né? Era um assunto que eu queria entrar também. E eu concordo, total razão, é verdade, pouquíssimas pessoas trabalham meio período e precisam deixar os filhos o dia todo no CMEI. O que aconteceu há alguns anos atrás? Quando o Ministério Público questionou essa demanda que estava muito grande, aguardando vagas, e olha que o prefeito César ele inaugurou 11 novos CMEIs, né? Aquela ação junto com o deputado Zeca. Dirceu, isso. Sim. Então, foram 11 novos CMEIs. Mesmo assim, a fila era muito grande. Qual foi a estratégia deles naquela oportunidade? Os CMEIs eram no período integral. O que eles fizeram? Então, vamos lá, tinha 150 vagas. Eles tornaram o CMEI parcial, meio período, e abriram 300 vagas. Viraram 300 Diminuiu a fila? Diminuiu. Resolveu o problema? Não resolveu. O que a gente está fazendo agora, Cris? A gente está fazendo o contrário. A gente está pegando esses CMEIs que são meio período e estamos tornando eles período integral. No início desse ano, nós tornamos 6 novos CMEIs em período integral. Agora, no próximo ano, vamos tornar outros novos CMEIs em período integral, mas sempre cuidando para não aumentar essa fila. E para isso, a gente precisa criar novas vagas. Então, como eu falei, alugamos um espaço no centro da cidade, modernizamos esse espaço. Eu uso um termo que as pessoas tiram sarro de mim, mas não tem problema. Tá parecendo uma casinha de boneca, de tão bonitinho que tá, né? Tudo muito bem cuidadinho, tudo com ar-condicionado, todo climatizado, tudo novo. Então, assim, é bom para quem frequenta, é bom para quem trabalha e é segurança para o pai e para a mãe. Em Entre Rios, mesma coisa, vamos assinar agora na sexta-feira a ordem de serviço, um CMEI super moderno. Essa é a cara da nossa gestão. A gente consegue resolver tudo? Claro que não, Cris. A gente não vai conseguir. Eu adoraria zerar essa fila, adoraria mesmo. Gostaria muito de resolver esse problema,
mas eu acho que é bem difícil, porque demanda de muitos recursos. Eu vou dar um exemplo. Lá em Entre Rios, nós vamos gastar 2 milhões de reais. Nossa. É muito dinheiro, É. muito investimento, né? Mas a gente precisa analisar aonde nós vamos colocar os recursos para que a gente não cometa nenhum tipo de prejuízo para a grande maioria das pessoas. Vai ficar alguém sem ser atendido, que vai ficar aguardando na fila? Infelizmente vai. Né? Mas a nossa missão de ir melhorando, de ir colocando no período integral e diminuindo essa demanda, a gente está conseguindo. Aos poucos, mas a gente está conseguindo. Pois é, e o ambiente dessas crianças também, ele vem, a senhora acabou de falar, tá tipo uma casinha de boneca, mas não é em um só, são em todos, né? Eles vêm sendo reformados, porque toda obra requer manutenção, né? Então, é uma coisa que você tem que estar se preocupando todo dia, cada instante, e arrumando, né? O tempo todo. Nós temos aproximadamente 80 prédios. São 73 unidades escolares, mais os prédios de gestão e apoio, né? O almoxarifado, prédio administrativo, merenda escolar e por aí vai. Então, são 80 prédios. Agora, imagina, são 19 mil crianças todos os dias e 3 mil servidores. Mais de 20 mil pessoas nesses 80 Nossa. prédios. Desgasta, deprecia. Então, nós precisamos fazer a manutenção. Criamos um projeto. Nesse projeto, o prefeito Celso aportou aproximadamente 5 milhões por ano para que a gente pudesse fazer essas adequações, reformas e tudo mais, fora as ampliações, né? Então, 5 milhões que todos os dias, hoje, por exemplo, nós devemos estar em aproximadamente 15 unidades ao mesmo tempo fazendo reforma, né, nesses locais. E reformas assim, vou pegar, semana passada eu estive na Escola Municipal Gabriel Hugo Rios, lá na região do Planalto, onde nós estamos entregando uma escola praticamente nova lá, Cris, né? Há décadas necessitando de uma reforma, né? De um ajuste. Então nós temos vários prédios nessa condição em que a gente está fazendo. CEMEIS, mesma coisa. Na Escola da Lila, lá no bairro São João, nós vamos entregar uma escola nova para a comunidade. Então nós temos entrado e a nossa intenção é que até o final da nossa gestão nós consigamos fazer em todas as unidades. É um projeto ousado, a gente sabe que é difícil, porque, como você falou, nunca para. Se está terminando uma aqui, aquela que você fez Já tem que voltar lá, né? Mas a ideia é entregar uma escola totalmente revitalizada, nova para a comunidade. E o Educachou? O Educachou também, foi usado, né, como um exemplo lá nesse evento em Goiânia, né? O que acontece? Quando nós entramos na Secretaria de Educação, nós recebíamos muitos pedidos de formação. O professor queria fazer formação, supervisora, diretora, ou enfim. E claro que a gente não consegue financiar todo mundo para fazer essas formações, mas é necessário o nosso servidor passar por uma capacitação, Sim. fazer formação, estar se atualizando e tudo mais. E aí eu queria muito trazer um grande evento para Guarapuava, né, para a educação. Público grande, né, como eu falei, quase 3 mil pessoas. Então nós começamos a pensar no ano passado num evento. E aí eu lembrei do Intershow, que quando eu trabalhava lá no Colégio Imperatriz, né, da cooperativa agrária, eu lembro quando ele começou. E ele começou com a proposta de formação para o agricultor. Sim. E depois ele foi amadurecendo, o evento foi na verdade, uma... Como é que Era eles chamam? quase que um dia de campo, né? Era um dia de campo. Hoje... Hoje é um evento reconhecido internacionalmente. Sim. E aí eu chamei a equipe e falei, gente, vamos sonhar que a gente possa criar em Guarapuava um evento nos moldes do Winter Show. E contei a história do Winter Show para eles. E aí eu falei, inclusive o nome, vamos colocar Educachou, porque inspirado no Winter Show, talvez a gente consiga fazer isso acontecer. E foi maravilhoso, o primeiro evento foi um sucesso total. O nosso próximo, então, agora que é o segundo, vai ser agora dia 24 de julho. Lembrando que é um evento fechado para os servidores da educação, onde nós teremos convidados para dar formação para nós de renome, né, nacional e internacional na área da educação, na área da inovação. Teremos a presença No ano passado eu coloquei, inclusive, um momento de espiritualidade, né? Porque eu acredito que isso faz parte também da formação do ser humano. Sim.
e esse ano nós trouxemos uma pessoa que tem muita espiritualidade, tem uma história incrível, que é o Neto, que é aquele ex-atleta de futebol da Chapecoense, sobrevivente do acidente, né, aquele trágico acidente, e que tem rodado pelo Brasil todo contando a história dele, e não é só do acidente, né, mas ele tem uma espiritualidade muito forte. Eu acredito que vai ser muito importante para os nossos servidores poder ouvir um pouquinho também o que ele tem para dizer. Então, o Educashow é isso, e sempre a gente fecha o Educashow com uma surpresa, que é o show, né, que é algo que... Então eu não posso contar ainda, porque é surpresa. Mas sempre algo que possa vibrar, fazer o coração do nosso servidor sair dali cheio de vida, porque no dia seguinte começam as aulas do segundo semestre. Então foi programado no calendário escolar para que o primeiro dia do segundo semestre pudesse ser esse dia de motivação, de força, de inspiração para eles que fazem de fato tudo isso acontecer. Pois é, eu tô aqui ouvindo você falar e a gente conversa com bastante frequência e eu vejo assim que você é um apaixonado, né? E aí eu fico me perguntando, poxa, mas ele é vereador, foi o vereador mais votado de Guarapuava, né? E aí logo em seguida assumiu a Secretaria de Educação, então um dos meus questionamentos é, o que te levou a ser candidato a vereador? Fazer uma votação estrondosa, aí você deixa a Câmara e você vai para a Secretaria. Aí faz um baita de um trabalho, isso é reconhecido, né? E daí? Você vai deixar a Secretaria, vai votar para a Câmara para poder ser candidato a vereador? Como que é isso na tua cabeça? Então, Cris, primeiro eu tinha um sonho de ser vereador, né? Desde criança eu fui vereador quando criança, na cidade onde eu morava, vereador mirim, e eu gosto da política, eu gosto desse envolvimento, né, dessa articulação e de poder ajudar as pessoas. Eu acho que isso vem de família, né? Minha mãe é assim, meu tio é assim, meu pai é assim, não são políticos, mas são assim. E quando eu me elegi, claro que eu vivi aquela euforia do pós-eleição, né? E agora tem um monte de coisa para fazer. De repente o Celso me convida para a Secretaria de Educação. E aí eu já tinha sido secretário por 2 oportunidades, de 2 prefeitos diferentes. Eu teria a oportunidade de trabalhar com um terceiro prefeito. Em outra pasta. E numa secretaria grande, né? Até então eu trabalhava numa secretaria menor. Eu vi como uma grande oportunidade, inclusive, de me colocar numa posição maior do que aquela que eu estava anteriormente, do ponto de vista político, eu estou falando, Sim. né? E de poder transformar a realidade de milhares de pessoas. Então, eu abracei assim com muita vontade, tive a felicidade de ter uma grande equipe que me ajudou a chegar até aqui. E agora, claro que às vésperas de uma eleição, a gente já começa a respirar os ares de uma eleição municipal, as pessoas estão me questionando, e aí, né? O que você vai fazer? Cris, eu tenho que voltar para a Câmara, né? Porque eu tenho que terminar o meu mandato como vereador para poder ser candidato, mas eu pretendo, ao longo do pouco tempo que eu tenho ainda na Secretaria de Educação, entregar muita coisa. Tem muito projeto para entregar, tem muita coisa bacana ainda que a gente... Tá tudo pronto, assim, como você falou, toda semana a gente tem entregue alguma coisa importante para a população, tem tentado transformar a realidade da educação. Se você me dissesse assim, você gostaria de continuar secretário? Eu gostaria. Gostaria porque tem me realizado muito, tem me proporcionado aquilo que eu sempre busquei, que é mudar a realidade da vida das pessoas. Isso a secretaria conseguiu me oferecer. Mas, para que eu possa ser candidato ano que vem, eu tenho até final de março do ano que vem para me descompatibilizar do cargo e voltar para a Câmara, né? Eu sou muito franco em dizer que sim, eu não vou deixar de participar da política, né? Eu gosto disso, isso, como eu te falei, de alguma forma me alimenta, me faz vibrar todos os dias. Por que vereador e secretário? Não é mais fácil? Não, eu vou ser só vereador. Então tá, beleza. Ou eu vou ser só secretário? Cris, para quem vive nesse meio, né,
Talvez para as pessoas que não são políticas não vão entender muito bem o que eu vou dizer aqui agora. Mas eu estou sendo muito franco, né, no que eu vou dizer. Talvez se eu não tivesse sido eleito vereador, eu não seria secretário, né? Talvez eu não teria tido a oportunidade de ser secretário. Então, de qualquer forma, se eu me reeleger vereador, né, eu tenho a oportunidade de fazer pelo outro na Câmara, né? Se eu não for secretário e for vereador, eu posso dar continuidade nos meus trabalhos, né, e tudo isso. Então, estar no meio político, muitas vezes, demanda de você ter um cargo eletivo, para que você possa galgar novos horizontes, outras oportunidades. Então é isso, né? Mas eu continuo servindo, continuo participando dessa forma, que eu acho que tenho feito o meu melhor e espero poder continuar. Aí vem aquelas especulações, né? Será que é candidato a prefeito? Será que ele vai querer compor de ser vice? Ah, Cris, eu digo assim, ó, se as pessoas me perguntarem assim, você tem vontade de ser prefeito de Guarapuava? Eu tenho, claro que eu tenho. Quem está no meio político, como eu acabei de falar, né? Se um dia essa oportunidade, né, me for ofertada, eu vou agarrar com unhas e dentes. Mas eu faço parte do grupo do prefeito Celso Góes, né? Estou com ele na campanha dele de reeleição. Espero poder ajudá-lo com todo esse trabalho que nós fizemos, tanto eu quanto as pessoas que caminham comigo ao longo de muito tempo. Numa composição de vice, se essa oportunidade também me for ofertada, eu vou ficar muito feliz. Porém, como eu faço parte desse meio, eu sei que não é tão simples assim. Às vezes um prefeito precisa compor com outros grupos. Sim. E a gente tem que entender isso, né? Agora é um momento de nós trabalharmos em prol da recondução do prefeito Celso, que tem feito um trabalho maravilhoso. Eu acredito que Guarapuava ganhou muito. Ser prefeito num período de pandemia foi muito difícil, difícil mesmo. Ter que restabelecer todo esse processo de pandemia não é fácil. O Celso tem uma grande vantagem, que ele foi secretário no período da pandemia da pasta onde que mais sofreu, Saúde, né? foi a saúde. Então ele acabou ganhando uma casca grossa em relação à gestão, que facilita muitas vezes a tomada de decisão dele e que tem sido bastante assertivo. Então eu estou com ele, mas sim, serei candidato à reeleição, né, para vereador no ano que vem e espero que as pessoas entendam o trabalho que a gente fez e possam me reconduzir. Bacana, mais alguma coisa que o senhor queira ressaltar nesta nossa conversa? Eu acho que é isso, Cris. Nós criamos um grande programa agora que é o Crescer, né? Crer e Ser, que dentro dele é um envelope, como você até tinha me colocado aqui, né? É um envelope que dentro dele tem muitas coisas, projetos de empreendedorismo dentro da escola, o uso das tecnologias, algo também que tem chamado a atenção, né, de todo um ecossistema que se envolveu nesse processo. Então, enfim, gente, eu estou muito feliz, né, agradecido, espero que possamos, tudo isso que a gente tem entregue, que nós possamos verdadeiramente transformar a vida das nossas crianças e, consequentemente, do nosso município. É uma coisa a médio e longo prazo, né, secretário? É isso mesmo, né? Não é uma coisa É a que... preparação para a vida, na verdade, né? Eu digo sempre que é uma sementinha básica que nós estamos plantando e que se as pessoas tiverem consciência de regar e cuidar, vai florir maravilhosamente lá na frente. Bom, parabéns pelo seu trabalho. Eu não tenho problema nenhum em dizer que para nós aqui a gente sempre está debatendo, recebendo material e tudo mais, a gente faz muito debate mesmo. A sua atuação é uma das mais dinâmicas que tem na atual administração, né? Eu acho que nenhuma outra, não desmerecendo o trabalho de ninguém, mas nenhum outro titular da pasta teve tanto envolvimento, né, com a educação como o senhor está tendo. Então, fica aí os nossas congratulações por tudo isso, né? E eu queria agradecer, deixar as portas sempre abertas para quando vier, e tem que vir, né? Porque é muita coisa que acontece. Então a gente tem que fazer um arrastão assim mesmo, né? Para colocar aí para os guarapuavanos e as pessoas que nos assistem. E eu quero agradecer a você também que nos ouviu, nos assistiu até agora.
e continue ligado no seu portal www.redsugnoticias.com.br, que vem novidades por aí.